Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos dia 11, de agosto. Mais uma vez estamos aqui, eu agradecida a Deus, por Ele ter me recuperado, a minha saúde. Aos poucos eu estou ainda em recuperação, mas já estou, vamos dizer, 80% já tá bom. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ler a carta que Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses. Só que nós já lemos, a primeira carta nós já lemos. Aí o Paulo resolveu escrever uma segunda carta, Vamos escrever uma segunda carta para esse povo. Ele gostava de escrever carta. Não que ele gostava, irmãos. A situação de Paulo era bastante precária nesse sentido, porque ele não poderia ficar viajando, nesses lugares, indo para um lugar, indo para o outro, por causa da opressão, na época. Ele viviam mais preso dentro de cadeia mesmo, que ele perseguiu tanto o povo, cristão, que é o que a Bíblia fala, a gente aqui na terra a gente vai pagar, até o último tio. Então, como ele colocou muita gente em prisão, eu creio que ele teve que pagar por esses erros dele, por esses pecados dele. Como tem muita gente que fala, o que Deus perdoa o pecado, mas ele cobra de você os erros que você fez. Tem gente que fala assim, Deus, ele não, eu já vi muito pregador falando isso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É a pior tolice que você, pregador, fala, se você é um pregador e fala isso. Deus não leva em conta o tempo da tolice, o tempo que você não sabia, o tempo da inocência. E a Bíblia diz que nós pecamos até por não conhecer a verdade. Aí você me fala, o que está errado? O pregador ou Deus? Eu acho que é o pregador que está errado, porque ele está indo ao contrário da palavra de Deus. Porque Deus julga todo mundo. Deus é justo. Eu não for assim, eu não quero nem saber de crente. Quando eu estiver morrendo, eu peço perdão para Deus. Tá tudo bem. Aí depois eu falo para ele, eu não sabia. Legal, né? Nossa. Os outros pensam que Deus é burro, né? É burro. Deus não é burro. Não trata Deus assim. Trata Deus como Ele é Deus. Tenha respeito. Tenha obediência à palavra dele. Então, se você, pregador, fala essas coisas, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que a pessoa não sabia, eu não sabia que não podia matar, eu não sabia que podia roubar, eu não sabia que eu podia adulterar, Aí Deus me perdoa. Olha, Deus te perdoa. Mas, porém, Ele vai cobrar de você esse tempo que você pecou. Mas eu não sabia, irmã. Problema seu. Por que você não foi procurar a Bíblia? Por que você não foi procurar Deus? Ter conhecimento. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Por isso que eu falo, sempre estou repetindo nesse canal. Leia a Bíblia, conheça as leis de Deus. As leis de Deus não é só os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele é a lei de Deus, ele é toda a lei de Deus. Só que Deus esmiuçou os 10 mandamentos para nós. Olha como que é incrível, né? Então, ele esmiuçou todos os 10 mandamentos para nós. E esses miudinho, que você acha que é só os 10 mandamentos, está na Bíblia também. A Bíblia toda, ela está recheada dessas explicações de cada detalhe, de cada mandamento. São 10? Não. São 10 mandamentos, mas eles estão englobados, em muitas, muitas leis. É como se você pegasse o Vadimeco. Vadimeco é um livro grosso, para quem não conhece o que é Vadimeco. Vadimeco é um livro grosso do advogado.
Ali, quem é advogado sabe do que eu estou falando. Ali, aquele livro tem as leis do nosso estado, do nosso país. Quando eu falo estado, é país. Então, ali tem cada livro para a Constituição. Então, a Constituição é tipo assim um mandamento. A Constituição Federal é um mandamento e as outras vertentes, como o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, Financeiro. Então, esses códigos todos, eles saíram da onde? Da Constituição. Então, isso eu tô dando só um exemplo, não estou aqui querendo falar juridiquês para vocês, não. Então, eu só estou dando esse exemplo. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Os 10 mandamentos, vamos dizer, é a nossa Constituição. Os 10 mandamentos. E saindo desses 10 mandamentos, nós temos muitas leis. Aí Deus vem e especifica, né? Ele mastiga bem aqueles 10 mandamentos e passa para nós. E isso é que nós devemos obedecer. É aí que nós devemos ter entendimento, sabedoria, porque Deus é tão justo, tão sábio, que Ele não simplesmente jogou os 10 mandamentos e falou, agora vocês obedecem. Não, Ele foi explicar, Ele teve, né, e Ele explicou dando exemplo. A Bíblia é recheada de exemplo. Por isso que eu falo, teme a Deus sobre todas as coisas. O próprio Jesus, ele disse, né, que nós devemos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Tanto que Jesus disse assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Ele vos dará, mas em que sentido? Se você pedir coisas boas, coisas que Deus vai falar, não, eu posso dar isso daqui para ele. Ele merece isso aqui. Mas se você não merecer, ele não vai dar. Você pode até pedir em nome de Jesus que ele não vai te dar. É se você merecer. Porque tem gente que faz tanta coisa errada e quer receber de Deus tantas bênçãos, né? Só bênção. Vive fazendo coisa errada e ora a Deus em nome de Jesus e tá achando assim, eu vou receber, que aqui na Bíblia está escrito que tudo que pedires em nome de Jesus eu vou receber. E tem muitas pessoas que jogam, né, esses gatilhos, né, para outras pessoas, e outras pessoas no emocional dela acredita nisso, né, porque ela está passando por um momento difícil. Aí a outra pessoa, uma pessoa vem e joga, olha, você vai ser bem-sucedido, é só você orar, pedir a Deus. Se Deus quiser, tá? Fica bem claro nisso aí. Não seja tolo para achar que você vai receber tudo de Deus do modo que você tá. Você tem que fazer um baita de um conserto. Você tem que pedir perdão. Você tem que orar. Você tem que jejuar. A gente observa que realmente isso é verdade, que você não vai receber assim aleatório, só você pedir em nome de Jesus que você está recebendo, você não vai receber. Às vezes você vai numa igreja, aí tem aquela placa, né? Hoje fulano de tal, vamos dizer, um homem muito conhecido na sociedade brasileira. Hoje o pastor fulano de tal vai estar aqui na igreja orando para os enfermos. Aí aquela igreja lota. Aquele templo, né, lota, porque a igreja somos nós. Aí aquele templo vai lotar. Mas ninguém fala assim, hoje o Espírito Santo vai trabalhar através do pastor tal. Vamos orar. Eles não fazem um jejum para aquele irmão, para Deus abençoar aquele irmão. Tá entendendo? Aí você vai lá naquela igreja achando, né, que você vai receber a sua bênção porque o pastor X está lá. E esse pastor X, ele está cheio do poder de Deus. Tudo o que pedirdes, né? Se você não tiver com a sua lamparina acesa, olha só, com óleo no azeite na lamparina, você acha que você vai receber alguma coisa? Vai não. Aí você fala assim, mas tem muita gente que recebe cura. Sim, tem muita gente que recebe cura. Eu creio até que muita gente pode estar recebendo cura, mas sabe por quê?
Porque essa pessoa já vem pedindo, ó, muito tempo. Muito tempo essa pessoa já vem pedindo oração, orando a Deus. Deus está olhando por ela. Nem precisa de você procurar ir em igreja onde que está esse espetáculo, né? Porque para mim é um espetáculo, né? Falar que fulano de tal vai na igreja como se aquela pessoa fosse Deus. Primeiramente eles tinham que falar, né? Fulano de tal vai vir aqui, ele é um homem abençoado por Deus, Deus abençoa ele, vamos orar para que Deus venha abençoar ele, vamos fazer um jejum em prol dessa semana para Deus dar um avivamento neste templo. Assim que eles deveriam fazer, mas não é assim que eles agem. Você sabe disso. Você que é cristão, olha só, esse meu canal é para cristãos. É para pessoas que se dizem cristão. É para aquelas pessoas que querem andar em obediência à palavra de Deus. Esse é o propósito desse canal. Para estar, como fala, pegando a sua mão e te orientando, e ensinando você a dar os primeiros passos. Esse canal é para isso. Se você que ainda não é evangélico e também quer aprender, esse canal também é para você. É só para pessoas que querem andar na sinceridade, em comunhão, conhecer Deus. Eu falo, esse canal é para quem quer conhecer Deus, como que Ele age em nossas vidas. Não é para ficar aqui falando asneira. Que aqui a palavra vivifica, a palavra é verdade, a palavra tem poder. Nesse canal aqui a palavra tem poder. Porque o objetivo do canal não é ganhar dinheiro. Tanto que você olha para esse canal, você vai ver pouquíssimas pessoas aqui. São pessoas que estão querendo uma santificação. São pessoas que estão buscando santificação. Porque vemos no YouTube milhares de canais. Mas quando você ouve uma palavra bonita, a pessoa fala até bonito. Mas no final a pessoa escorrega. Por quê? Porque a pessoa não está trabalhando em prol do evangelho, ela está trabalhando em prol do dinheiro. Do dinheiro. Observa para você ver. Se você ainda não observou essas coisas, comece a observar. Esse canal aqui é um canal para edificação espiritual das pessoas que estão fracas, enfraquecidas na fé, porque não conhecem, né, a palavra de Deus. Acha difícil caminhar com Deus, porque as pessoas colocam, né, essa dificuldade. Mas é tão tranquilo andar na presença de Deus. É como ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando você está andando na presença de Deus, você nem sente que você está... As coisas do mundo, olha, pode vir com uma mala cheia de dinheiro, você vai fazer... Por isso que Deus, Jesus, né? Ele falou assim que era mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico para o céu. Por quê? Porque o rico, ele gosta muito de dinheiro. Mas quando você... Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando você está caminhando do lado a lado com Deus, você pode ver uma mala cheia de dinheiro. Uma pessoa vem e fala assim, essa mala é sua se você fizer isso, isso, isso. Aí você vai olhar para aquele dinheiro e vai olhar para Deus. A pessoa está te oferecendo uma mala cheia de dinheiro para você falar mal de alguém, para você fazer alguma ilicitude, né? Ilicitude. A pessoa está te oferecendo. Porque o diabo, ele não dá nada de graça. Quando ele dá alguma coisa para você, pode ter certeza que ele vai te cobrar. Ele vai cobrar. Ele não dá nada de graça. Aí aquela pessoa, né, que não está na espiritualidade, o que a pessoa vai fazer? Ela vai aceitar aquela mala de dinheiro para fazer alguma ilicitude. E o que acontece? Ela vai estar estragando a vida dela. Mas quando você está com Deus, eles apresentam uma mala de dinheiro para você, aquilo ali não é nada. É como se fosse uma comida indigesta que você não quer. Uma comida que você não gosta. É isso.
Por isso que a Bíblia fala que nós devemos andar na presença de Deus como crianças. O próprio Jesus, né, quando ele estava sentado ao redor dos discípulos, uma criancinha chegou perto dele e ficou do lado dele, e os discípulos quiseram, né, tirar a criança, porque a criança parecia que estava, né, importunando Jesus. E ele disse assim, não, deixa ela, deixai vir as minhas criancinhas, porque as criancinhas, elas eram puras, elas queriam bem. As crianças só querem bem para todo mundo. Você não vê uma criança desejar mal para ninguém. Então as criancinhas, elas só querem o bem. Então se elas vêem uma mala de dinheiro, para elas, eu estou falando crianças, eu não já estou falando adolescente, não. Não confunda as coisas, porque tem gente que vai falar, hoje as crianças de hoje em dia, não, crianças, tá? Crianças é de 1 aninho até 5 anos. Então, as crianças, você coloca uma mala cheia, elas não têm noção do que é aquilo. Então elas vão ignorar. Se você der um picolé para elas e uma mala cheia de dinheiro, claro que elas vão pegar o picolé. Com certeza elas vão pegar o picolé. Oferece para você, pega uma criancinha aí de 3, 4 aninhos e oferece para elas um picolé, porque criancinha nessa idade já tem coisa, e oferece uma mala de dinheiro. Elas vão pegar o picolé. Porque elas não têm essa noção que aquele dinheiro vale mais, que o dinheiro vale mais, é mais valioso. É assim que nós devemos ser. Você está entendendo? É assim que nós devemos ser. Abandonar o mundo. Você não vai me comprar, o diabo comprou tanta gente, o diabo compra tanta gente. Por causa do dinheiro, o diabo fica comprando. Porque ele compra, ele sabe que o homem gosta do dinheiro. E o próprio Jesus, né, disse, nos advertiu. É o que eu falei para vocês. E isso aí, essa mensagem, também está embutida lá nos 10 mandamentos. Para a gente não amar o mundo. Nós não devemos amar o mundo. Nós devemos amar a Deus. E aonde que está o primeiro mandamento? Para você ver, isso aí está embutido no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas vamos lá, o que interessa é que nós estamos aqui trabalhando. Então, como eu falo para vocês, esse canal é para edificação espiritual. É para você andar do lado a lado com Deus. Muitas vezes você pede as coisas com Deus e não sabe por que você não recebe. É porque você não está andando do lado dele. Você só chega do lado dele para pedir as coisas. É como se fala assim, mãe eu quero isso, mãe eu quero aquilo, mãe eu quero aquilo, mas não faz nada para a mamãe, né? Aí só quer, venha a nós, venha a nós, venha a nós. E o próprio, a oração do Pai Nosso, né? Fala, né, que Deus ali, Jesus ali, ele ensina, né, como nós devemos orar. Que Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá vendo? Então Deus vai perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Se nós não perdoamos os nossos irmãos, Deus não perdoa você. Aí não adianta você vir a Deus, diante de Deus, e pedir alguma coisa. Porque se você não pedir a Deus, se você não perdoar, você vai ter o seu pedido retido. Vai ser indeferido diante de Deus, porque Deus é o juiz, né? Ele vai indeferir. Não, essa pessoa não está merecendo o perdão, porque ela está ainda com muita mágoa, muito rancor, ela está querendo vingança. Porque o que é o pecado? O que é o pecado? Quando você não perdoa as pessoas, o que é? Quando você tá dentro de você, você não perdoa alguém, que você está desejando mal para a pessoa. Então, se a pessoa está doente, aí você fala, bem feito. Quem mandou ela fazer isso comigo? É Deus que está castigando. Isso é um pecado, porque você não pode. Porque nós temos que amar os nossos inimigos. Está escrito, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
O próximo é todas as pessoas, é os nossos, o outro ser humano. Então nós devemos amar. Então os nossos inimigos, nós devemos amar os nossos inimigos. Então como que nós devemos amar? É não desejando mal para eles. Isso é um amor, quando você não deseja mal para um inimigo. Quando você não quer revidar aquele mal que ele fez com você. Tá entendendo? Aí você tá o quê? Você tá perdoando ele. Aí quando você perdoa ele, aí Deus vem e te ouve as suas orações. Agora, se você tem alguma mágoa, né? Se você tem alguma... aquela pessoa... Tomara que acontece isso com ele, tomara que acontece aquilo, tomara que o carro dele estraga, o carro dele tá ali, aquele carro podia estragar, eu podia passar lá e arranhar o carro dele, eu podia... Um monte de coisas, né? Aí, você acha, dobra o seu joelho e pede a Deus: Senhor, eu estou com uma causa na justiça, abençoa que aquela causa seja provida, que o juiz me dê a causa para mim, Pai, me dê. Aí você fica orando: Senhor, eu estou doente, minha cura. Você fica orando: em nome de Jesus, Pai, me ajuda. Mas você não está perdoando. Você não está merecendo algo de Deus. Para merecer, é a mesma coisa. Você quer encher um copo de água já cheio. Você enche o copo de água e quer que o copo continue jogando mais água lá para encher. Como assim? Já está cheio o copo. Então o seu corpo, sua mente, o seu espírito já está cheio de pecado. E você quer perdão? Você não pede perdão? Você não está dando perdão? E você quer receber as coisas? É justo? Lembra, Deus é justo. Ele faz justiça. Então não importa se você fez antes de conhecer a Deus ou depois que você conhecer a Deus. Não importa. Ele faz justiça. Mas vamos lá. Pega sua Bíblia junto comigo agora. Vamos ler a carta de 2 Tessalonicenses. A carta que Paulo escreveu para os Tessalônicos. Que nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós por parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é devido, porque a vossa fé cresce muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Olha que maravilha que Paulo estava falando para a igreja dos Tessalônicos. Eles tinham esse amor. Paulo percebia que eles tinham esse amor. Aí ele fala, de forma que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa firmeza e fé em todas as perseguições, aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais tidos como dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Olha que coisa linda. Paulo ele observou que os Tessalonicenses, eles estavam com um amor fraternal, eles estavam seguindo a palavra de Deus. Aí ele continua: se de fato é justo diante de Deus, que ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, repousa conosco, quando o Senhor Jesus se revelar no céu com os anjos no seu poder, como chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está observando? Paulo estava nos dizendo. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo o que está escrito lá nos 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele está aqui esmiuçando. É como eu falei para você,
a Bíblia, ela é recheada, né, de conselhos da palavra de Deus. Então aqui Paulo está falando que aqueles que andam na presença de Deus, Deus iria abençoar eles, que eles sejam abençoados por Deus. Mas os desobedientes, os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, seriam castigados. E aqui fala, os quais padecerão como castigo a perdição eterna, expulsos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido, pois o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo da bondade e de toda obra da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, conforme a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e a nossa união com ele, rogamo-vos que não sejais facilmente influenciados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por cartas enviadas por nós, como o dia do Senhor já estivesse perto. Tá vendo? Ele está orientando. Não preocupeis com o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém, de modo algum, vos engane, pois isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Esse é o falso profeta. Não vos lembrai que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do reino. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e anulará com a manifestação de sua vinda. A vinda deste iníquo é segundo Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Aqui Paulo já estava, né? Deus estava revelando para Paulo, isso aqui é uma revelação. Paulo já estava revelando. Então tem muito, a gente tem que prestar atenção quando um profeta está falando, uma pessoa está falando, que aquela pessoa está sendo usada por Deus. Porque aqui a gente observa que Paulo estava escrevendo, mas ao mesmo instante não era Paulo. Era o Espírito Santo que estava usando Paulo ali. Porque Paulo estava falando coisas futuras. Nenhum ser humano sabe das coisas futuras, a não ser que seja revelado de Deus para ele. Você está observando? Então, a Paulo aqui, ele estava sendo usado por Deus. Porque ele estava revelando coisas futuras, coisas que ninguém sabe. E ele passou para nós. E ele passou para essa igreja. E por isso que eu falo para vocês, é importante. Toda a Bíblia, ela deve ser lida. Ela deve ser considerada viva e eficaz nos dias de hoje também. Isso aqui não era só para o povo que andava na época de Jesus. Isso aqui não era só para o povo que andava na época de Moisés, na época de Abraão. Não, irmãos. O próprio Deus, quando ele deu a lei para Moisés, ele falou para Moisés que seja para a ordenância perpétua pelo século dos séculos. Amém. Foi isso que ele revelou. Foi isso que ele falou. Tanto se você ler as cartas de Paulo, os livros de Paulo, né, vamos dizer assim, todos eles também estão levando a nossa interpretação a esse sentido, que nós devemos obedecer às leis de Deus. Continuamos. E com todo
o engano da injustiça para os que perecem, pois não recebem o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. E por isto, olha só o que Paulo escreveu aqui, e era por Deus que ele escreveu. E por isto, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí você fala, mas por que Deus fez isso? Deus não é justo, Deus é justo. Você quer viver no pecado? Então, fique no pecado. Fique no pecado. Isso é Deus. Porque Deus é justo. Então, creia na mentira. Quantas pessoas que creem mais em pastor? Em homens. Não vou dizer pastor, vamos ver em homens. Quantas pessoas que creem em homens, mas não creem em Deus. Não creem na Bíblia. Tem pessoas que você mostra para ela. Eu mesmo, quantas vezes que as pessoas vêm discutir comigo sobre o Evangelho. Logo comigo, que eu não ouço homens, eu ouço Deus. Ah, você está errada. Não é assim não. Ainda quer dizer que para mim que não é. Então fique com o erro. Se você não está lendo a Bíblia, é porque eu já falei para vocês, tem muitos pregadores, muitos falsos profetas, não só pregador, falsos profetas, que eles fazem joguinho de palavras da Bíblia. Tá entendendo? Eles fazem joguinho de palavras, porque se você fizer joguinho de palavras, você vai entender conforme a sua interpretação, conforme o que você quer, e não conforme a Bíblia fala. Se você fizer joguinho de palavras na Bíblia, você é uma pessoa maravilhosa. É igual aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todos aquele que nele crê. Aí só pega isso aí. Aí eu creio em Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio. Eu creio que Deus existe. Eu creio, eu sou uma pessoa que acredita que Deus existe, né? Tudo que fez aqui na terra foi Deus. Ok, você crê, mas você obedece? Eu pergunto. Você é dessas pessoas que vive só nesse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu completo esse versículo. Para todo aquele que nele crê e obedece, tem a vida eterna. Tá vendo como tem joguinho de palavras? E a gente tem que ser muito inteligente, muito hábil, porque Satanás pega você por esses joguinhos de palavras. Eu posso te dar milhões de joguinhos de palavras aqui, eu posso jogar para você. E só palavras persuasivas. Palavras que você ouvir, você vai sentir a pessoa mais importante do mundo. Você está entendendo? Olha o perigo, o que Satanás faz. E quem faz isso? É Satanás. Ele usa a própria palavra de Deus para te enganar, sabia? Se você não for uma pessoa hábil, ele usa a própria palavra de Deus para te induzir ao inferno, para te colocar lá no céu junto com ele. E aqui a Bíblia fala, porque o Satanás é o pai da mentira. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando você chega, um pregador começa a pregar e começa a falar, vamos ler lá em Lucas. Aí de Lucas ele passa para Romanos, de Romanos ele passa lá para o livro de Salmos, de Salmos ele passa lá para o livro de Deuteronômio, ele fica fazendo joguinhos de palavras. Aí você fala, nossa, esse pastor é um pastor culto. Que culto? Esse pastor é um pastor salafrário, safado, sem vergonha. A verdade é essa. É um pai da mentira. É um filho do demônio, um filho das trevas, para fazer joguinho de palavras com a palavra de Deus. Então se toma muito cuidado com esse tipo de pastor.
Porque o pastor, que é a palavra de Deus, ela tem que ser lida na íntegra. Se pega um capítulo, lê aquele capítulo e desvenda aquele capítulo. Deus não é Deus de engana, Deus não engana ninguém. Por que esses pastores, né, infernais, que eu digo assim, tá enganando o povo com esse joguinho de palavras? Então, tenha cuidado. Não acha que aquele pastor é um pastor culto, não. Aquele pastor é um pastor, está induzido pelo demônio para te ensinar. E aqui a Bíblia fala que Deus permite essas coisas. Sabe por quê? Porque você não vigia. É aquele ditado que está escrito na Bíblia também. Cada povo merece o presidente que tem. Seu presidente é um corrupto, você merece. Cada povo merece o pastor que tem. Se você está dentro de uma igreja, a igreja está fria, a igreja é uma igreja que o pastor é corrupto, que o pastor bate na mulher, que o pastor é ignorante, você merece. É duro? Ah, mas irmã, a senhora está falando uma palavra dura. Caia na real. Abre a fenda dos seus olhos e começa a pensar. Para pensar um pouco. Deixa de tomar leitinho. Venha se alimentar com alimento sólido, com alimento que edifica, que é o alimento que sustenta você. Até quando que você vai ficar nessa? Você quer ser enganado? Deus também permite isso. Olha aqui, não é eu que disse não. Pega sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Vocês não querem obedecer a Deus? Então vai na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Nós devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados, pois Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Ele nos escolheu, Deus nos escolheu, irmãos, para que nós viéssemos a nos santificar, para que nós viéssemos a nos purificar, por meio da fé em Deus. Está escrito aqui, não é eu que estou falando. Você deve estar lendo junto comigo essa palavra. Porque isso aqui, irmãos, não foi da boca de Paulo que saiu isso aqui, não. Das mãos de Paulo foi escrita por Deus. Que você observa, que até o crente ele tem que observar o que o Espírito Santo está usando. O Espírito Santo usou Paulo nesse momento. Tem muitas passagens que você vê que o Espírito Santo está usando o profeta. Muitas passagens. E nós temos que observar isso. Você tem que ser um observador para que você não caia no erro, na mentira de Satanás. Porque se você não for uma pessoa observadora, se você não for uma pessoa que adquire conhecimento, você vai cair sim. A Bíblia fala que até os próprios escolhidos vão cair. Olha como que é sério. Até os próprios escolhidos. No final dos tempos, as coisas de Deus é muito séria, irmão. Você acha que Deus vai levar qualquer um para o céu? Ele vai levar os escolhidos, ele vai levar aqueles que são purificados. Na Bíblia está recheada de conselhos dessa forma. E olha só. E para isto vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e mantenham as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Ele está falando, olha, mantenha a tradição. Que tradição? A tradição lá de Moisés. Ele está citando. Ele está orientando o povo a obedecer as leis lá que Deus passou para Moisés. Vocês sabem que essa lei de Moisés ela é tão importante que você sabe, se você não conhece a Bíblia, se você não leu a Bíblia, você
tem que ler para observar como que a lei de Deus, que Deus passou para Moisés, para a gente obedecer, é tão real, é tão importante em nossas vidas. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Você sabe quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças perderam a vida no deserto porque eles não obedeceram essas leis? Você não tem ideia. Você nem faz noção de quantas pessoas que morreram por isso. Você acha que Deus foi injusto? Não. Você não sabe quantas pessoas que morreram para que essa lei hoje esteja viva entre nós, que esteja permanentemente viva, acesa essa lamparina, essa lâmpada. Você não tem ideia. Você não tem noção de quantas pessoas foram mortas. Você não tem noção. Não foi 1.000, não foi 2.000, não foi 3.000, foi milhares, e milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas que foram mortas no deserto. E são mortas até hoje. Até hoje são mortas. Até hoje tem pessoas morrendo. Tudo por causa do evangelho. Por que o diabo, ele tem raiva? Ele tem raiva dos evangélicos porque ele não quer que essa lei permaneça. Ele quer destruir a lei de Deus. Ele não quer que ninguém vai para o céu. Ele não quer. O diabo, ele não quer que ninguém vá para o céu. Porque ele saiu de lá, ele foi tocado do céu, ele foi lançado, ele foi expulso. A Bíblia fala que ele foi expulso do céu. E você sabe quem foi Satanás? Satanás foi um anjo. Ele vivia ao lado de Deus, Pai. É a mesma coisa você. Digamos hoje, você tem um emprego numa grande empresa, você é vamos dizer assim, você é presidente da República. Vamos colocar um cargo bem alto. Mas eu nem vou colocar esse cargo. Coloquei um cargo alto, para você ter uma noção. Você é presidente da República. Aí, de repente, reúne um grupinho de pessoas para tirar você da presidência. Você é presidente da República e você é tirado da presidência. Você sofre um impeachment, como aconteceu com a Dilma. Ela sofreu impeachment. Ela saiu da presidência. Ela saiu da presidência. Ela sabe que ela nunca mais ela vai ser presidente da República. O que ela vai fazer? Ela vai querer que alguém seja presidente da República? Ela vai querer? Não. Porque ela quer tá lutando, ela já saiu, teve de lá, ela está lutando, alguém tiraram ela de lá. Então ela vai lutar contra. Digamos assim, ela vai lutar contra. Então o Satanás é a mesma coisa. Ele está lutando contra para que ninguém entre no céu. Ele foi expulso, ele não quer. E ele não sabe que lá ele não vai ficar mais. Então ele não quer que ninguém vá para o céu. Então ele quer abolir a lei de Deus. Abolir. E tem muitos cristãos, tem muitos evangélicos. São milhares e milhares e milhares. Então abra o olho. Abra o olho. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação de boa esperança. Satanás foi expulso. Nós não. Adão e Eva, o homem também, se a gente parar para pensar, Adão e Eva também foi expulso. Mas só que para nós, Deus nos deu uma chance de salvação.
Para nós, Deus deu uma chance de salvação, porque Ele nos amou. Tá entendendo? Ele nos amou. Ele deu essa chance para nós. E nós vamos ser dignos dessa chance. Vamos abraçar essa chance, com unhas e dentes, se possível, para entrar no reino de Deus. Console os vossos corações e vos afirme com toda boa obra e palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada como é entre nós, e para que sejamos libertos de homens perversos e dissolutos, porque a fé não é de todos. Fiel é o Senhor, que vos tornará firme e guardará do maligno. Quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos ordenamos. O Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Irmãos, mandamo-vos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos separeis de todo o irmão que comporta-se desordenadamente e não segundo as tradições que vos recebestes. Tá vendo? Paulo, ele orienta, olha, se você, irmão, tá no meio de alguém, separa dele. Se você está vivendo num templo evangélico que não ama a Deus, que você observa que as pessoas não estão andando em direção a Deus, não seja compactante com aquele povo. Saia dessa igreja. Eu falo para você, saia, que é melhor para você. É melhor para você. Viver em santidade, em espírito de santidade para com Deus. Pois vós mesmos sabeis como é necessário imitar-nos, porque não nos portamos desordenadamente entre vós, nem tomamos de graça o pão de ninguém. Antes trabalhemos noite e dia com o trabalho e labor para não sermos pesado a nenhum de vós. Paulo, ele não vivia, ele vivia pregando, mas ele não vivia pedindo esmola, pedindo dinheiro para nenhum deles. Você está observando? E olha mais o que ele fala. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para dar a vós mesmo o exemplo para nos imitar. Paulo está dizendo aqui, eu poderia, porque pedir para vocês me darem uma oferta boa, um salário, mas eu não estou pedindo isso para vocês, porque eu tenho autoridade de pedir para vocês. Ele estava dizendo para eles, eu tenho essa autoridade, mas eu não quero. Porque a Bíblia, o que Paulo pensava? De graça dai, de graça receber. Paulo teve um encontro com Deus tão maravilhoso, tão grande. Deus fez uma lavagem, digamos assim, uma purificação no espírito de Paulo, que Paulo, quando ele se converteu, ele tinha um maior temor e tremor diante de Deus. Que ele poderia aproveitar a situação e pedir, né, uma oferta boa, um salário bom para esses irmãos. Mas ele não pedia. E ele falava, autoridade eu tenho para pedir para vocês. Eu posso pedir para vocês, que autoridade eu tenho, mas eu não quero. Porque ele sabia, eu tenho certeza que ele tinha conhecimento daquele versículo da Bíblia. De graça dai e de graça receber. Você está entendendo? Então nós temos que pegar esses gatilhos que a palavra de Deus nos passa. Nós temos que abraçar esses gatilhos. Ó, Deus está falando, eu não devo cobrar para evangelizar. Quando Jesus ele enviou os discípulos para pregar o evangelho, ele falou, vocês vão com a túnica, só com uma túnica. E aonde vocês entrarem, se vocês não forem recebidos, vocês vão pregar o evangelho de graça. E aonde vocês forem recebidos, se eles não aceitarem, tudo bem, vocês saem daquela cidade. Mas não pega nada daquela cidade. É isso que Deus prova você. Você está entendendo? É isso que nós devemos. Hoje não, hoje está normal um pregador cobrar 5, 10, 15 mil para pregar o evangelho numa igreja. E se acha tanto, né? E se acha tanto. Que pregador é esse? Como que eu vou numa igreja ouvir um pregador que me cobrou 15 mil para pregar na igreja dele lá?
Como que eu vou ouvir um pregador desse? Eu quero distância desse homem. Eu quero distância porque esse homem é um homem das trevas. É um homem iníquo. Esse daí é Satanás que está querendo enganar o povo. Como que eu vou lá receber esse homem? Eu estou recebendo Satanás? Eu vou lá para receber Satanás? É Satanás. É Satanás. Está na Bíblia. E o próprio Paulo está nos advertindo, sendo que outros profetas antes de Paulo já estavam orientando-nos a respeito disso. E outro, deixa eu falar outra coisa com você. Paulo já era quase o final dos profetas que a Bíblia fala. E Paulo estava repetindo o que está lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus. Obedecer a Deus. O próprio Deus falou, obediência quer e não sacrifício. É o que o Paulo está falando aqui. Vamos continuar. Pois também, quando estava convosco, isto vos ordenamos, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns dentre vós se comportam desordenadamente, não trabalhando, mas intrometendo-se na vida alheia. A esses tais rogamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhem com tranquilidade, comam o seu próprio pão. Porém, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, observai-o e não vos ajunteis com ele, para que se envergonhe. Paulo ainda estava orientando, olha, se tem alguém de vocês que não está obedecendo a minha palavra, porque ele estava ensinando a eles a trabalhar. Ele está falando, não vos ajunteis a ele. Separa dessa pessoa. E não o considereis como inimigo, mas ademoestai-o como um irmão. O próprio Senhor de paz vos dê paz, sempre e de toda forma. O Senhor seja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, Paulo, o que é sinal com toda a carta, assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Ele enviou essa carta para os Tessalonicenses e hoje essa carta está servindo para nós. É aquele ditado: o sábio ouve e obedece. O tolo critica e não obedece. O santo se santifica cada dia mais. O impuro se torna cada dia mais sujo, mais impuro. Eu não sei qual é a sua decisão agora que vai ser tomada. O que você ouviu aqui. Se você vai para o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Agora eu deixo com você. Avisado você está. Você continua nas trevas ou você procura andar no caminho da luz, que é o caminho de Deus? Que Deus abençoe a toda a família, a toda a mente, a todo o espírito, para se evoluir no Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja na sua vida, no seu caminho, para que você não seja um iludido pelas artimanhas fadonhas, de Satanás. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E eu peço para você, compartilha esse vídeo. Envia para o seu pastor. Envia para um irmão. Porque a Bíblia fala, o próprio Paulo fala, que nós não devemos odiar, mas nós devemos ensinar essas pessoas a andar no caminho de Deus. Talvez você tenha um pastor na sua igreja que está ensinando, ou algum irmão que está ensinando
os membros da sua igreja a andarem de forma errônea. Envia esse vídeo até eles, para que eles venham aprender também. Porque talvez eles estão assim porque Satanás está cegando a mente, o espírito deles. E nós devemos, a Bíblia fala, que nós devemos, com amor, ensinar essas pessoas, mostrar para eles como que deve ser. Então, se você tem algum irmão, pastor, amigo, conhecido, envia esse vídeo até eles, para que eles venham aprender também. Que dessa forma eles aprendem também a ser uma pessoa justa diante de Deus e não ser enganado pelas astúcias, né, de Satanás. Assim, eu termino esse vídeo. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos estar juntos mais uma vez, se Deus assim permitir, que nós iremos também falar sobre a igreja de Timóteo, né? Paulo também escreveu para Timóteo, ele escreveu 2 cartas para Timóteo, e nós vamos também continuar essa leitura, tá? Então você esteja sempre nesse canal. Se você não é inscrito, convido você para se inscrever nesse canal, que aqui você vai receber água viva para a edificação do seu espírito, para você saber pedir a Deus algo. E quando você saber pedir a Deus, quando você pedir algo para Deus, Deus possa te recompensar com aquilo que você precisa, que você está pedindo. Porque não adianta você ficar pedindo. Quantas vezes que eu já cansei de pessoas chegar para mim: irmã, ora por mim, porque eu não estou recebendo, eu estou pedindo a Deus algo e eu não estou recebendo, eu estou cansada. É porque a pessoa não está no caminho de Deus, não está fazendo a vontade de Deus, porque ela não está ensinada a fazer a vontade de Deus, e ela está enfraquecida na fé, para que ela não venha, né, ter conhecimento dessa mensagem. O diabo, ele tem o dever, né, de tirar o povo dos caminhos do Senhor. É esse o dever dele aqui na terra, é só isso. Tanto que o próprio Jesus falou que os nossos inimigos são mais do que o cabelo de nossas cabeças. Então, irmãos, sede santo, para que nós possamos alcançar a glória de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz.